Olá, amigos e amigas do esporte. Hoje é dia 5 de maio, né? Segunda-feira de 2025. E você, claro, mais uma vez conosco no Telesporte, a nova imagem do Esportivan. Boa noite, pessoal. Um abraço para você que acompanha o Telesporte. Vamos destacar no programa de hoje. CBF insiste em Ancelotti, mas já tem plano B para comandar a seleção brasileira. Bernardinho convoca a seleção masculina de vôlei, que vai disputar os Jogos das Nações a partir do dia 11 de julho. Vamos destacar também que os grandes do futebol do Brasil acabaram fazendo prevalecer a força de seus elencos e vão para o segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil com vantagem. E no programa de hoje ainda teremos a participação de Ailton Cavalcante, José Edmilson, Franco Ferreira. Você vai ficar sabendo tudo o que rolou lá em Campinas no jogo entre Botafogo e Guarani pela Série C do Campeonato Brasileiro. E também tem o encontro entre Souza e 13 Souza, realizado no estádio Amigão em Campina Grande. Tudo isso você vai conferir conosco daqui a pouquinho. A rede de postos que mais cresce na Paraíba abriu a sua nova unidade em Ilhandra. Agora o povo dessa bela cidade pode abastecer com qualidade e um ótimo atendimento. A Ilhandra agora tem opção. Vem abastecer com a gente. Dividimos em 3 vezes no cartão. Oferecemos descontos através do aplicativo Abastece Aí. E ainda recebemos os cartões Frota. Rede de Postos Opção. Sempre apostos por você. Você já conhece o centro comercial da nossa unidade em Mangabeira? Com uma estrutura moderna, estamos muito bem localizados na Josefa Taveira, integrando um dos maiores polos comerciais da cidade. No posto, além do melhor em combustível, o cliente Opção também conta com variedades de produtos e serviços parceiros para facilitar o dia a dia. A rede de postos que mais cresce na Paraíba. Sempre apostos por você. JPA Comunicação. O novo tempo na arte de produzir vídeos, áudios e comerciais. E quando precisar de transmissões ao vivo, é com a gente mesmo. JPA Comunicação, valorizando a sua marca. Na abertura do Telesporte de hoje, claro, vamos começar com ele mais uma vez, José Edmilson e os esportes aquáticos da Paraíba. José Edmilson, que aos domingos também escreve no site bunamidia.com.br. É com você, garoto. Boa noite, pessoa Júnior. Boa noite, os telespectadores do Telesporte. Vamos falar um pouco de natação e dizer que a partir desse mês de maio vão começar os campeonatos brasileiros de inverno, tá? Com a passagem do troféu Maria Lenk, né, que é o troféu Brasil, que a gente teve a participação de 2 atletas, os brasileiros de categoria e vão iniciar, tá certo? E aí o que é que eu quero dizer para vocês? Nós vamos ter o brasileiro começando com o brasileiro júnior e sênior na cidade de Recife, já na próxima semana, de 13 a 17 de maio. Depois nós vamos ter o brasileiro juvenil em Uberlândia, lá em Minas Gerais, no Praia Clube, e o brasileiro infantil que vai acontecer em Bauru, na cidade, no estado de São Paulo. Mais uma vez a gente tem alguns atletas que vão disputar medalha. No júnior eu coloco como favorita Giovana Campos, no juvenil eu coloco
como Tiffany Farias, coloco outros, João Gabriel, e coloco Luiz Felipe. Esses 3 eu acredito que vão para brigar por medalha. E no infantil eu vejo Helene Scott, certo? Vamos ver se Dayalo Xavier consegue manter a medalha que foi conquistada no ano passado. E eu acredito em outras possibilidades que correm por fora. No junho eu vejo Arthur Farias, eu vejo outros atletas como Arthur Farias, como Levi Diniz e entre outros aí. Já no juvenil eu aposto em Ana Clara Menezes, que corre por fora. E na parte do mirim nós temos Heloísa Dantas e outras nadadoras que a gente percebe que vão nadar bem nesses campeonatos. É preciso que a gente entenda que a Paraíba vai para esses campeonatos brasileiros para disputar medalha, para disputar finais, e isso em decorrência dos bons trabalhos tanto do técnico Stephen Vieira como do técnico Leandro, ambos do Clube dos Oficiais e da Vila Paraíba. Vamos torcer para que nossos atletas façam um grande campeonato, dessa vez nos Brasileiros de Inverno, e aí sim a gente vai ter um retrospecto de como está nivelada a natação paraibana. Um forte abraço para você, Pessoa Júnior, e um forte abraço para os telespectadores do Telesporte. Ok, um abraço para você, José Edmilson. Ele, repito, que aos domingos também está conosco no site punamidia.com.br. Eu queria mandar um abraço muito especial para você, Paulo Maia, mais uma vez caprichando nas nossas artes, Campeonato Brasileiro da Série C, Campeonato Brasileiro da Série A. Quer dizer, deixando, claro, o conteúdo cada vez melhor do programa Telesporte, a nova imagem do esporte. Vamos faturar? Claro, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você. A rede de postos que mais cresce na Paraíba abriu a sua nova unidade em Alhandra. Agora o povo dessa bela cidade pode abastecer com qualidade e um ótimo atendimento. Alhandra agora tem opção. Vem abastecer com a gente. Dividimos em 3 vezes no cartão. Oferecemos descontos através do aplicativo Abastece Aí. E ainda recebemos os cartões Frota. Rede de Postos Opção. Sempre apostos por você. Você já conhece o centro comercial da nossa unidade em Mangabeira? Com uma estrutura moderna, estamos muito bem localizados na Josefa Taveira, integrando um dos maiores polos comerciais da cidade. No posto, além do melhor em combustível, o cliente Opção também conta com variedades de produtos e serviços parceiros para facilitar o dia a dia. A rede de postos que mais cresce na Paraíba. Sempre apostos por você. JPA Comunicação. O novo tempo na arte de produzir vídeos, áudios e comerciais. E quando precisar de transmissões ao vivo, é com a gente mesmo. JPA Comunicação, valorizando a sua marca.
eu acabei de receber uma notinha aqui do meu amigo Romildo Lourenço, ele que coordena a escolinha de futebol do CFU, né? Avisando que existem ainda matrículas abertas para alunos na faixa etária entre 4 e 13 anos de idade. O CFU tem as suas atividades concentradas lá no Centro Universitário de João Pessoa, ou seja, no UNIP. Aulas toda quinta, todo sábado, e você quer participar, então dá uma passadinha por lá, conversa com o Romildo, e aí tudo bem. Escolinha de futebol do CFU, um abraço para você, meu caro Romildo, e para todos que fazem essa maravilhosa escolinha que tem, repito, suas atividades concentradas do UNIP. Muito bem, a Confederação Brasileira de Futebol insiste em ter no comando técnico da seleção o Carlos Ancelotti, ele que atualmente comanda o Real Madrid. No entanto, o clube merengue já deu sinais de que não pretende continuar com o mesmo para a próxima temporada. Ancelotti, no entanto, só pretende deixar o clube merengue depois de receber o que tem lá com o clube. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, no entanto, insiste, tendo recebido alguns nãos do técnico italiano, mas no entanto, adiantou-se um pouco em negociações. Mas já tem também um plano B. O Jorge Jesus, que está no futebol da Arábia Saudita, bem como o técnico que comanda a Sociedade Esportiva Palmeiras no momento, o português Abel Ferreira. Inclusive seria esse o nome que a CBF teria como o segundo plano, né, em vez do Ancelotti. Ou seja, o Ferreira iria comandar a seleção brasileira nas duas próximas datas FIFA, iria com o Palmeiras para o Mundial de Clubes e aí depois disso então assumiria de vez o comando do time canarinho. No entanto, tudo ainda naquela fase de negociações. Ô pessoa, como é que você analisa essa questão da CBF ainda não ter definido o comandante técnico? Tem duas próximas datas FIFA aí e 3 nomes estão aí, o Jorge Jesus, o Ancelotti e agora o Abel Ferreira. Qual é a tua visão sobre tudo isso aí, hein, pessoa? Ivan, essa novela parece que não vai ter fim. E enquanto não terminar a eliminatória da Copa do Mundo, o Brasil vai continuar assim, capengando, sem saber o seu destino para seguir. Por quê? Porque é problema de gestão. Treinador não é problema no Brasil. Nós temos excelentes profissionais. O que falta realmente é um modelo de gestão com seriedade, ou seja, para convocar sem interesses de bastidores. Então o Abel Ferreira, o Ancelotti, o nosso Jesus... Não adianta, esses caras devem continuar nos seus clubes, devem continuar na Europa, o Abel no Palmeiras, enfim, devem continuar onde estão, porque não interessam na realidade ao que o Brasil tanto precisa para ser ex-campeão. Nós temos excelentes profissionais no futebol brasileiro, nós temos excelentes jogadores também no Brasil e na Europa. Agora falta o quê? Critério, falta responsabilidade, falta realmente zelar pela qualidade e não aos interesses comerciais. Aí sim, o Brasil pode se apresentar como forte candidato ao título da próxima Copa do Mundo. Por enquanto, estamos aí nessa indefinição, nessa coisa realmente maluca nas eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil até agora não mostrou qualidade, não mostrou porque tem o melhor futebol do mundo, todo mundo ainda fala isso, mas atualmente não. O Brasil falta muita qualidade para voltar aos bons tempos, para dar alegria ao seu torcedor, porque o problema está na gestão, está no modelo de gestão que nós temos aí com interesses múltiplos, e isso tem atrapalhado e muito o rendimento da seleção brasileira. Pode botar o treinador que quiser, se não mudar esse modelo de gestão, a gente vai continuar aí pelas tabelas. Ninguém respeita mais o futebol brasileiro, todo mundo encara o Brasil com a maior naturalidade do mundo, e com isso a gente está perdendo, como sempre, muita qualidade, muito espaço no cenário internacional. Lamentavelmente, Ivan, a situação é essa. Então o Abel deve continuar lá no Palmeiras, o Gabriel Jesus, o nosso Ancelotti devem permanecer na Europa, enfim, vamos procurar alguém no futebol brasileiro e para participar de uma gestão coberta de seriedade. E a gente continua falando de Confederação Brasileira de Futebol. A entidade anunciou que teve um faturamento recorde de 1,5 bilhão de reais em 2024. Isso impulsionada por patrocínios e também venda de direitos de jogos da seleção canarinha.
No entanto, na última semana, a grande polêmica foi a possível aposentadoria do segundo uniforme da seleção brasileira, ou seja, tirando o azul e colocando em seu lugar um uniforme vermelho. A confecção desse material, segundo a Confederação Brasileira de Futebol, não foi ainda definido e que iria ela, CBF, manter ainda o estatuto da entidade, ou seja, com os uniformes da seleção brasileira sendo nas cores da bandeira brasileira. Segundo o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, nem a entidade e muito menos a fornecedora de material da seleção não definiram ainda quais serão as cores ou as novidades que teremos no próximo uniforme da seleção para o Campeonato Mundial. O vermelho, inclusive, seria já utilizado na próxima Copa do Mundo. Mas aí tem aquela história, o Brasil, alguns se perguntam, vermelho na camisa da seleção brasileira? O Brasil jogou em 2 oportunidades com camisa vermelha, em 1917 e em 1936. Isso de forma pontual e por necessidade. Ô pessoal, como é que você analisa essa questão aí de tirar o padrão, a camisa azul do Brasil, botar uma camisa vermelha? Como é que você analisa toda essa polêmica? CBF diz que nada foi definido, mas enfim, fala aí sobre isso, pessoal. Olha só, meu caro Ivan Nunes, eu falava agora há pouco, quando você questionava sobre o próximo técnico da seleção brasileira, e eu dizia que o problema não é treinador na seleção, o problema é de gestão. E essa situação, essa nova polêmica criada, agora estão querendo botar o vermelho na camisa do Brasil. Isso realmente é lamentável. Isso a gente deixa ainda mais preocupado, porque a gente não vê seriedade nas coisas. Talvez a CBF esteja querendo criar um clima para justamente desviar as atenções dessa dúvida que paira sobre o novo treinador da seleção brasileira. Ainda bem que a CBF já distribuiu uma nota alegando que o vermelho não existe. O Brasil vai continuar com as cores da bandeira do Brasil. Não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas a CBF já, até através da sua assessoria de imprensa, já divulgou uma nota alegando que o vermelho não existe. Desistiram por conta dos protestos da torcida, do povo brasileiro, que não suportam realmente uma mudança tão radical como essa proposta da CBF. Então, lamentavelmente, saiu da CBF essa possibilidade de mudança, mas não existe a menor condição, ou seja, o Brasil vai continuar com as suas cores tradicionais. Pelo menos isso deve predominar na Copa do Mundo, enquanto a gente ainda espera por uma melhor qualidade quando a bola rola nos gramados. Então, vamos esperar que essa polêmica saia do ar, vamos focar quem será o novo treinador, porque é disso que o Brasil precisa, de um treinador competente, de uma gestão séria e também de qualidade em campo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Telesporte para você. A rede de postos que mais cresce na Paraíba abriu a sua nova unidade em Alhandra. Agora o povo dessa bela cidade pode abastecer com qualidade e um ótimo atendimento. Alhandra agora tem opção. Vem abastecer com a gente. Dividimos em 3 vezes no cartão. Oferecemos descontos através do aplicativo Abastece Aí. E ainda recebemos os cartões Frota. Rede de Postos Opção. Sempre apostos por você. Você já conhece o centro comercial da nossa unidade em Mangabeira? Com uma estrutura moderna, estamos muito bem localizados na Josefa Taveira, integrando um dos maiores polos comerciais da cidade. No posto, além do melhor em combustível, o cliente Opção também conta com variedades de produtos e serviços parceiros para facilitar o dia a dia. A rede de postos que mais cresce na Paraíba. Sempre apostos por você. JPA Comunicação. O novo tempo na arte de produzir vídeos, áudios e comerciais. E quando precisar de transmissões ao vivo, é com a gente mesmo.
JPA Comunicação, valorizando a sua marca. Campeonato Brasileiro Série A teve sua rodada sendo iniciada na sexta-feira. Em São Paulo 0, Fortaleza também 0. No sábado tivemos no Maracanã, Fluminense 2, Sport Recife 1. Em São Paulo, Corinthians 4, Internacional 1. Em Fortaleza, Ceará 1, Vitória da Bahia 0. E em Salvador, na Fonte Nova, Arena Fonte Nova, Bahia 1, Botafogo de Futebol e Regatas 0. Ontem tivemos na Arena Grêmio, em Porto Alegre, Grêmio 1, Santos 0. Vasco da Gama 0, Palmeiras 1 e Cruzeiro 2, Flamengo 1. Hoje a rodada será complementada com 2 partidas acontecendo às 20 horas. Teremos Bragantino e Mirassol, Juventude e Atlético Mineiro. Ok, estamos de volta ao programa Telesporte, mandando um abraço muito especial para você, Ana Rolim, curtindo o programa Telesporte, você que é torcedora do Atlético de Cajazeiras. Um abraço, meu amigo Paulo Roberto, lá no Cidade Verde. Muita gente bacana, né, curtindo, acompanhando, valorizando, contribuindo com o conteúdo do programa Telesporte. Agora há pouco recebi um amigo, pediu para não ter o seu nome identificado, mas bem ligado ao Botafogo Futebol Clube, aos bastidores do Botafogo, é conselheiro, está acompanhando todo esse trabalho da SAF, e ele me perguntava o seguinte: se a renda não chegou a 5 milhões, como é que o Botafogo vendeu seu mando de campo por mais de 6 milhões? Foi prejuízo para quem comprou o mando de campo? Foi prejuízo para a SAF? Quem realmente está com a razão nessa confusão? Eu, pelo menos, particularmente, não acredito, mas não acredito mesmo que o Botafogo recebeu 6 milhões ou mais para ter o seu jogo transferido, ou seja, saiu do Almeidão para o Castelão lá em São Luís, no Maranhão. Eu não acredito. E a prova está aí, né? A renda não chegou a 5 milhões, pelo menos a renda divulgada não chegou a 5 milhões. E como é que os empresários que só visam dinheiro, que trabalham com dinheiro dia a dia, sabem muito bem como apostar e como ganhar, como é que eles entregariam 6 milhões e pouco ao Botafogo Futebol Clube em troca de um mando de campo para arriscar um prejuízo que, se for confirmado, 4,6 milhões, eu vi uma matéria no norteonline.com, uma matéria muito bem redigida pelo Marcondes Brito, e a matéria mostra que realmente tem um choque aí dos maiores, né? A renda não chegou a 5 milhões e a SAF, antes do jogo, adiantou para o torcedor que estaria recebendo mais de 6 milhões e por isso mesmo estava trocando o mando de campo depois dos protestos da torcida. O torcedor não gostou daquela onda, né, de ingresso de R$300, de R$500, fez um protesto da Maravilha do Contorno. A SAF achou por bem transferir o jogo e alegando que receberia mais de 6 milhões. É mentira ou é verdade? Com a palavra, a SAF do Botafogo Futebol Clube. Olha só, a pessoa falou da Ana Rolim, que é de Cajazeiras, torcedora do Trovão Azul, e eu recebi no final da semana algumas fotos que me foi enviada pelo amigo Beto César, lá de Cajazeiras, o descaso que está o estádio Perpétuo Corrêa Lima. Lamentável realmente a situação do Perpetão, não é, Beto? Mas é aquela história, vamos torcer para que as coisas mudem e que a gente possa ter realmente o que há de melhor, não só no futebol paraibano, mas também nas nossas praças de esporte. E por falar em Botafogo, a pessoa destacou muito bem aí a questão do mando de campo do jogo contra o Flamengo. A equipe alvinegra da Estrela Vermelha acabou sendo derrotada no jogo de ida pelo Flamengo por 1-0 lá em São Luís, no estádio Castelão. O gol foi marcado pelo garoto Joshua. E agora o jogo da volta acontecerá no dia 21 no estádio do Maracanã. O Flamengo jogando por um simples empate para garantir classificação para a quarta fase da Copa do Brasil.
Ok, mais um abraço, hein, para você, Duda, para você, Kika, para vocês que estão aí em Mangabeira acompanhando o programa Telesporte, a nova imagem do esporte. Agora sim, hora e vez dele, Ailton Cavalcante, que acompanhou muito bem o Botafogo enfrentando o Guarani pela Série C do Campeonato Brasileiro. É com você. Fala, presidente. Muito boa noite, amigos do Telesporte. Hoje, segunda-feira, 5 de maio de 2025. Olha, voltando para falar do Botafogo. Mais uma vez, o Botafogo decepciona a sua torcida, né? Porque eu falo decepciona mais uma vez porque perdeu, né, agora e empatou aquele jogo, né, na semana passada. Então aí, 6 pontos, apenas 1 conquistado. Então o Botafogo jogou mal, a verdade é essa. Vocês vão ver daqui a pouquinho uma coletiva pós-jogo do técnico Zago, e vocês vão ver que, na verdade, não é nada daquilo que ele está falando. Ele está dando as mesmas respostas, questionando os mesmos assuntos do jogo anterior, quando a equipe foi mal aqui também em João Pessoa, ok? Então foi um jogo onde o Guarani mandou no jogo durante os 90 minutos. 90, né, teve os acréscimos, mais 5 no primeiro tempo, mais 6 minutos no segundo. Então realmente foi um jogo que o Botafogo não mostrou para que foi a campo, né? Realmente a equipe não está bem. Botafogo, 4 jogos, 1 vitória, 1 derrota e 2 empates. Ao contrário do ano passado. O ano passado o Botafogo, dos 4 jogos, né, do Brasileirão da Série C 2024, o Botafogo venceu 3 e empatou 1. Este ano, olha, e dizem que esse time é muito melhor do que do ano passado. Eu não vejo uma equipe que está sendo formada aí, foi formada, está sendo ainda, né, que deve vir mais contratações. Um jogador do Cianorte, jogadores da SAF, não pode ir muito longe. Então, tem que acender a luzinha aí, tem que prestar atenção, porque a situação começa a se complicar. Está ali na 9ª posição, pode perder, inclusive, uma posição hoje. Hoje tem 2 jogos, né? O São Bernardo joga com Londrina. Se o São Bernardo vencer o jogo, o São Bernardo vai a 7 pontos, tem 4, vai a 7 pontos e pode tirar a posição, mais uma posição do Botafogo. O Botafogo pode cair para a 10ª posição. Então hoje tem 2 jogos que encerra esta rodada. Ainda tem Figueirense e Caxias, fechando a rodada de número 4 do Brasileirão da Série C. Olha, como falei, foi um primeiro tempo onde a equipe do Guarani comandou. Foram 5 chutes a gol. Olha aí, perigoso, hein? Perigoso. 3 chutes, bola na trave. Olha, teve de tudo. O Botafogo teve apenas um lance e levou um certo perigo aí ao goleiro Andrei da equipe do Guarani. E foi com o Eric já, isso aos 35 minutos, por aí. E aos 43 minutos, né, Emerson fez uma tabelinha ali com o Pablo, entrou na diagonal, bateu, né, cruzado, a bola ainda tocou na trave para ir para os fundos da rede do Botafogo, decretando ali no primeiro tempo de jogo 1-0. 1-0, resultado que poderia ter sido mais se o goleiro do Botafogo não tivesse feito grandes intervenções, inclusive com bola na trave, 2 bolas defendidas, praticamente queima-roupa, chute de frente do gol, a defesa totalmente aberta e o goleiro teve que fazer 2 grandes defesas para evitar a queda do seu ar, né? Bom, no segundo tempo, o Botafogo já voltou aí com uma substituição, tirou o Guilherme Santos e colocou o Gabriel Honório, que também não acrescentou nada. Aí o Botafogo já entrou, né, mais aceso, mais ligado no jogo, foi para cima e aos 4 minutos, né, teve uma oportunidade, né, de um lance de pênalti, né, o jogador do Botafogo, Denilson, né, o atacante Denilson, ele entrou na grande área, driblou o goleiro, foi derrubado e a bola foi para a marca da Cal. E quem foi para a cobrança? Olha, o jogador mais caro do elenco, a contratação mais badalada, jogador que passou em grandes clubes de futebol brasileiro, seleção brasileira, o Camilo foi lá e desperdiçou a oportunidade do empate, isso decorridos 4 minutos do segundo tempo. Poderia ter mudado a história do jogo, se o Botafogo marca logo ali aos 4 minutos, quem sabe uma reação, né, maior, e o Botafogo poderia até, quem sabe, virar o jogo, mas o Camilo foi lá, bateu no canto esquerdo do goleiro Andrei e ele defendeu, né? Então, tá aí,
O Botafogo, que aos 14 minutos já colocou Rodrigues Alves no lugar de Silvinho, que também não acrescentou, não disse para que veio, trocou basicamente, fez todas as substituições e após 15 minutos de jogo, né, o Guarani voltou a mandar no jogo, aumentou as suas linhas, né, passou a deixar o Botafogo acuado no seu campo de defesa e daí, né, aos 19 minutos, Rafael Bilu, que foi o nome do jogo, o jogador que mais chutou a gol, muito perigoso, serviu ali o Denis Júnior, que entrou pela direita e bateu 6 chances para o goleiro do Botafogo, decretando aí 2-0. Então o Guarani deu uma acomodada, o Botafogo mudou ali, tirou o Sidiclei, colocou Evandro, né? Tirou o Camilo, colocou o Henrique Dourado e botou o Rafinha no lugar de Denilson. Tudo isso aos 22 minutos, fez todas essas mudanças e partiu para o tudo ou nada. Né? Deu uma melhorada, equilibrou o jogo, né? E aos 30 minutos, após uma cobrança de escanteio, a bola bate e rebate na área, a bola sobrou e Henrique Dourado colocou no fundo da malha, decretando 2-1, fazendo o gol do Botafogo. E daí o Botafogo tentou reagir, né? E não conseguiu chegar ao empate. Então o Guarani, né, que estava ali meio tranquilo, né, na partida, apesar de ter tomado um gol, né, deu uma recuada, ficou esperando o Botafogo e se defendeu bem, levando o jogo até os 50 minutos e saindo com um placar favorável a 2-1. Olha, o Guarani que não vencia de ninguém, 3 jogos, 3 derrotas. O Guarani foi lá para 3 pontos, inclusive saiu, né, da zona de rebaixamento, foi para a 15ª posição. Então tá aí, foi um jogo que complicou a situação do Botafogo. Tem que prestar atenção porque a cobra vai fumar, viu? Não brinque porque não vai ser fácil este ano a Série C. Porque o Botafogo começou mal, a verdade é essa. Não adianta que ele está querendo, né, esconder a verdade, certo? Bom, olha, o Guarani jogou e venceu com Andrei, JP Galvão, depois Lucas Justino, Lucas Rafael e Emerson, autor do gol, Natan Camargo, Caio Melo e Anderson Leite, que saiu machucado ali no primeiro tempo, entrou o Pablo, que depois foi substituído por Matheus Sarará, Rafael Bilu, depois entrou Cristiano, Deni Júnior e Isaac, depois entrou João Vitor. Essa foi a equipe do técnico Marcelo Fernandes, que também estreou, né, no dia de ontem, e estreou com vitória. Já o Botafogo perdeu com Wallace, Eric, Renier, Wendel Lomar e Sidiclei, depois Evandro, Gama, Thaleson e Camilo, que perdeu a penalidade máxima, entrando Henrique Dourado. Guilherme Santos saiu para dar lugar a Gabriel Honório, Denilson, depois Rafinha, Silvinho e Rodrigo Alves. Esta foi a equipe do técnico Antônio Carlos Zago. O Belo volta a campo no próximo domingo, vai enfrentar o Floresta às 16h30 no Almeida. Né? O Botafogo tem que acordar, tem 5 pontos em 4 jogos, né? Uma vitória, um empate, 2 derrotas. Está na 9ª colocação, como falei, pode perder uma posição no fechamento da rodada, né? Então, vamos ficar atentos. Mas antes de encerrar, gostaria que vocês vissem aí a coletiva pós-jogo do técnico Antônio Carlos Zago. A mesma conversa da partida anterior, na minha concepção. Querendo mostrar que o Botafogo foi bem e, na verdade, não foi. Ok? Coloca na tela aí. Bom, primeiro, uma derrota dura, né? Até porque pensávamos em sair daqui com os 3 pontos, por tudo que nós trabalhamos durante a semana, mas infelizmente isso não aconteceu. Eu acho que nós tivemos um bom começo de primeiro tempo, depois a gente acabou caindo, né? O rendimento não foi aquele que nós esperávamos. No segundo tempo voltamos um pouco melhor, perdemos um pênalti, isso aí fez com que a equipe sentisse um pouco, né, a perda do pênalti, porque não sei, acho que eram 5, 7, 8 minutos ali, a gente poderia ter empatado o jogo. Num descuido nosso, num erro nosso, numa saída de bola, acabamos levando o segundo gol e aí tudo ficou mais difícil, né? Eu acho que, de novo, a gente tem muitas coisas para melhorar e espero que a gente possa ir consertando
durante essa semana, já que no próximo final de semana temos um jogo importantíssimo em casa. Bom, até o jogo passado eram 3 jogos sem perder, né? E agora são 3 jogos sem ganhar. Então, assim, a gente tem que ver pelos dois lados. É lógico que preocupa a queda de rendimento, nós temos que, na minha opinião, entregar um pouco mais dentro de campo. A gente não pode abaixar a cabeça, principalmente nos momentos mais importantes do jogo. Então, eu acredito que nós temos que melhorar nesse aspecto também, a gente entregar um pouquinho mais em campo. É um início de campeonato, né? É a 4ª rodada, saímos do G8, mas estamos ali a 1, 2 pontos também, então o próximo jogo se torna importantíssimo, principalmente porque vamos jogar dentro de casa e temos que conseguir a vitória. Em relação à mudança, em relação a cansaço, em relação a dar uma oportunidade para os jogadores que estão aqui, né, até para conhecê-los melhor também. São jogadores que treinam do mesmo jeito, sabem como nós trabalhamos. Então, assim, independente das trocas, eu acho que nós poderíamos render um pouco mais, porque trabalhamos praticamente tudo para esse jogo contra o Guarani e dentro de campo não saiu como nós queríamos. Mas, assim, a questão de mudança, nós temos um elenco com 25 jogadores e eu vejo todos em condições de jogar, de tentar dar o máximo para o Botafogo. A questão da fase defensiva, você começa sempre pelo ataque, né? Hoje, diferente do jogo contra o Flamengo, entraram muitas bolas por dentro, né? A gente não teve a mesma cobertura da grande área como tivemos no jogo passado. No primeiro tempo, praticamente o Guarani, da entrada da área, chutou ao gol 4 ou 5 vezes. Isso aí a gente corrigiu um pouco mais no segundo tempo, tanto é que o Guarani no segundo tempo praticamente assim não chutou da onde finalizou no primeiro tempo, né? Então a gente corrigiu e assim, a fase defensiva, se você pegar o primeiro gol, saiu de um lateral, né? Nós levamos um gol de lateral, e lateral eu costumo falar sempre que lateral para o adversário você tem sempre um jogador a mais dentro de campo e a gente tem que tomar cuidado com isso. E o segundo gol praticamente numa saída de bola, no qual nós perdemos e acabamos levando o segundo gol. Então temos muita coisa para corrigir, mas eu acredito que temos uma equipe que vai brigar e muito pela classificação ao quadrangular decisivo. Mas o time foi com força máxima em todos os jogos, né? Nós olhamos muito a condição física dos jogadores também para poder escalar o time que ia enfrentar o Guarani hoje. Alguns jogadores sentindo o cansaço do jogo contra o Flamengo. Então, assim, o time foi com força máxima, na minha opinião, em todos os jogos. A gente trabalhou bem, os jogadores trabalharam, sabiam o que tinham que fazer dentro de campo. Então, às vezes o torcedor está acostumado a ter sempre uma equipe, e o que nós fizemos nessa semana foi praticamente colocar em campo os jogadores que estavam em melhores condições, até porque nós tivemos 3 jogos durante a semana. Bom, vocês viram aí, né, a fala do técnico do Botafogo, né, ele querendo justificar, né, o injustificável. Pois é, tá? Então, antes de encerrar, eu queria também fazer aqui um alerta que a Associação Paraibana a Associação dos Clubes Esportivos da Paraíba, né, a ACEP, está tentando aí uma reunião com o secretário de esporte do Estado, que é o responsável, a secretaria dele é responsável pelo estádio Almeidão, Amigão e os campos oficiais do Estado. E a gente já está aí 3 tentativas e o secretário não confirma, né, a reunião. Confirmou um dia, adiou, marcou para outro dia, adiou, marcou para outro dia, adiou. Então está se tornando uma brincadeira e nós vamos partir para o tudo ou nada. Não vamos nos arrefecer, baixar a cabeça, porque os estádios é do governo e o governo tem que tomar uma posição com relação à imprensa esportiva, porque a imprensa está há 50 anos ali no estádio Almeidão, desde que ele foi construído. No último dia 9 de março, completou 50 anos, e a imprensa esportiva paraibana, a ACEP, que credencia os profissionais para trabalhar no Almeidão, já se encontrava lá antes de chegar, principalmente essa safra de Botafogo que está criando este problema, ok? Então tá aí. Não sai daí, continue no Telesport, a nova imagem do esporte. Se você quiser saber de tudo, você vai lá no www.telesport.com.br
rwn360.com.br, ou então você vai na Radiosnet e digita rwn360.com.br. Você fica sabendo de tudo que está acontecendo nos esportes da Paraíba, do Brasil e do mundo. E a todos o meu boa noite e até a próxima segunda-feira. Tá aí, né? Portanto, o Ailton Cavalcante sempre em cima do lance, ele que acompanhou passo a passo, minuto a minuto, esse jogo entre Botafogo e Guarani e Botafogo pela Série C do Campeonato Brasileiro. Parabéns para você mais uma vez, Ailton Cavalcante, você que é presidente da Associação dos Cronistas Desportivos da Paraíba, sempre procurando o melhor, né? Ainda aguarda aí com muita expectativa, mas com muita expectativa mesmo, a reunião com o secretário de Esportes da Paraíba, né? A reunião já foi desmarcada 2 vezes, parece brincadeira, mas é verdade, para resolver aquele problema lá no Almeidão. O estacionamento está sendo realmente limitado para os profissionais da imprensa pelo Botafogo Futebol Clube. Parece brincadeira, o Botafogo, repito, precisa cuidar da qualidade do seu time para tornar realidade o sonho do acesso. Isso que deve ser preocupação para a SAF. E não está atrás de estacionamento, de limitar o estacionamento para os profissionais da imprensa, quando a gente sabe que os nomes indicados, a maioria ali, é tudo carta marcada. A gente volta daqui a pouquinho com mais Telesporte, a nova imagem do esporte. A rede de postos que mais cresce na Paraíba abriu a sua nova unidade em Alhandra. Agora o povo dessa bela cidade pode abastecer com qualidade e um ótimo atendimento. Alhandra agora tem opção. Vem abastecer com a gente. Dividimos em 3 vezes no cartão. Oferecemos descontos através do aplicativo Abastece Aí. E ainda recebemos os cartões Frota. Rede de Postos Opção. Sempre apostos por você. Você já conhece o centro comercial da nossa unidade em Mangabeira? Com uma estrutura moderna, estamos muito bem localizados na Josefa Taveira, integrando um dos maiores polos comerciais da cidade. No posto, além do melhor em combustível, o cliente Opção também conta com variedades de produtos e serviços parceiros para facilitar o dia a dia. A rede de postos que mais cresce na Paraíba. Sempre apostos por você. JPA Comunicação. Um novo tempo na arte de produzir vídeos, áudios e comerciais. E quando precisar de transmissões ao vivo, é com a gente mesmo. JPA Comunicação, valorizando a sua marca. A Série C do Campeonato Brasileiro teve a sua rodada sendo iniciada no sábado. No Paraná, Maringá 3, Confiança 2. Em Natal, no estádio Frasqueirão, ABC 2, Ituano 3. Em Campinas, no Moisés Lucarelli, Ponte Preta 2, Anápolis 0. E em Belo Horizonte, Tombense 2, Itabaiana 0. Ontem tivemos Ipiranga 1, CSA 0. Floresta 1, Retrô 0. Em Campinas, o Botafogo acabou sendo derrotado pelo Guarani por 2-1. E em Recife, nos aflitos, Náutico 0, Brusque 0. Hoje, 2 partidas complementarão uma rodada. Daqui a pouquinho, 7h30 da noite, Figueirense e Caxias, além de São Bernardo e Londrina.
Muito bem, estamos de volta aqui com o Telesporte e destacando agora o vôlei. A Confederação Brasileira de Vôlei Masculino anunciou a lista, divulgando assim a convocação do técnico Bernardinho para a Liga das Nações, competição que será disputada a partir do dia 11 de julho. A seleção brasileira estreará diante do selecionado do Irã no ginásio do Maracanãzinho. O torneio será disputado, repito, entre os dias 11 de junho e 3 de agosto e será disputado em 3 etapas. Rio de Janeiro, teremos ainda nos dias 25 e 29 de junho e o Mundial entre os dias 12 e 28 de setembro, que será disputado nas Filipinas. O Brasil estará no torneio no grupo H, junto com Sérvia, República Tcheca e também o selecionado da China. É, portanto, a equipe de Bernardinho iniciando os trabalhos visando a Liga das Nações, bem como o Campeonato Mundial de Vôlei Masculino. Ok, tá aí o Ivan Nunes, aí o Ivan falou na República Tcheca. Eu me lembrei agora que o Clube dos Oficiais participou, faz uns 8 anos a 10 anos, participou de um torneio bacana lá na República Tcheca, mais precisamente em torneio Bate-Flora. Torneio bacana, Lecinho estava lá com todos os seus comandados e o Clube dos Oficiais fez bonito lá na República Tcheca. E eu tive a oportunidade de acompanhar todo o time comandado por Leocinho e lá estávamos realmente também conhecendo a República Tcheca. Uma maravilha realmente, e a qualidade do futsal também agrada, viu? O futsal da República Tcheca é realmente maravilhoso. Ivan falou do voleibol, mas eu estou falando do futsal porque há uns 8 anos atrás o Clube dos Oficiais foi lá representar o futsal paraibano, o futsal brasileiro na República Tcheca. Agora sim, na reta final do programa Telesporte, vem aí Franco Ferreira, vem de lá, garoto! Um abraço, meu caro Pessoa Júnior, um abraço aos amigos que acompanham a nossa programação. Tivemos neste domingo, em Campina Grande, no Amigão, o encontro de 13 Souza, os 2 representantes do Campeonato Brasileiro da Série D, do estado da Paraíba, e envolvidos no grupo A3. O Galo, que ainda não tinha vencido, depois de 3 rodadas, buscou logo o caminho do gol e não demorou para fazer 1-0 aos 13 minutos do primeiro tempo através de Luca Venudo. O detalhe é que depois de marcar esse gol, a equipe do 13 ficou mais precavida e principalmente depois de ter a expulsão do meio-campista Juninho. O Souza teve grande parte do jogo, além da metade do primeiro tempo, mais toda a segunda etapa, para conseguir pelo menos o empate, mas não foi eficiente e acabou amargando a sua segunda derrota depois de 3 rodadas no Campeonato Brasileiro da Série D. O time souzense tem apenas 1 ponto ganho, referente ao empate com o Central em 0-0 jogando em casa. Já a equipe do 13, que tinha perdido nas 2 primeiras rodadas, conquistou esses 3 pontos e tem agora a oportunidade de se preparar visando novas conquistas e definitivamente entrar no páreo em busca de classificação. Ainda com relação ao Souza, de acordo com as informações, o treinador Paulo Foiani acaba de ser demitido. Com essa campanha fraca no Campeonato Brasileiro, a diretoria encontrou o responsável e a punição ao treinador Paulo Foiani, que agora não faz mais parte da comissão técnica do Dinossauro do Sertão. O Souza, que vai jogar em casa seu próximo compromisso contra o Ferroviário na próxima rodada, domingo dia 11, enquanto que o 13, para buscar mais um resultado positivo, terá que enfrentar o Horizonte lá no estado do Ceará. Com informações na nossa programação, reportagem é de Franco Ferreira.
Um abraço para você também, meu amigo Franco Ferreira, mais uma vez, né, participando do programa Telesport. Você que é sempre bem-vindo com o site soesporte.com.br. Parabéns, Franco Ferreira, que está sempre acompanhando, está sempre deixando a família Telesport bem informada. E após os jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil, alguns dos clubes gigantes do futebol brasileiro fizeram prevalecer a força dos seus elencos e abriram vantagem para as partidas de volta. Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e Botafogo venceram seus jogos e farão o jogo de volta, ou seja, o jogo da volta, com a vantagem de empate. Botafogo acabou goleando o Capital e pode até perder por 3 gols de diferença no jogo da volta, que assim ainda vai garantir passagem para a quarta fase do torneio. A CBF, inclusive, já definiu os locais, os dias e os horários das partidas das voltas, né? Os jogos de volta. Teremos no dia 20, Vasco e Operário no Rio de Janeiro, 7 da noite. Atlético do Paraná e Brusque na Arena da Baixada, às 19h30. Náutico e São Paulo jogam nos aflitos às 21h30. Grêmio e CSA também 21h30 em Porto Alegre. No dia 21 nós teremos Fortaleza e Retrô, jogo confirmado para 7 da noite lá em Fortaleza, na Arena Castelão. Bahia e Paysandu na Arena Fonte Nova, 19h30. Flamengo e Belo jogando às 9h30 da noite no Maracanã, e Atlético Mineiro e Maringá jogando na Arena do Galo às 21h30. Teremos também Corinthians e Novo Horizontino na Neoquímica às 21h30. No dia 22 nós teremos Vila Nova e Cruzeiro 7 da noite em Goiânia. Teremos ainda Palmeiras e Ceará 7h30 da noite em São Paulo. CRB e Santos 21h30 no estádio Rei Pelé em Maceió. E teremos em Brasília, Capital e Botafogo às 21h30, além de Bragantino e Criciúma, que jogarão em Bragança Paulista também às 9h30 da noite. O Ivan Nunes falou em Copa do Brasil e eu me lembrei agora do meu Fluminense, também do professor Giovanni Costa, do meu amigo Toninho, lá em Mangabeira, sempre encontro com eles para falar do Fluminense. O time está capengando, né? Passou pela Aparecidense, vem aí o jogo da volta, mas o Fluminense, sinceramente, não consegue convencer em termos de qualidade. Renato Gaúcho foi convocado para mudar o cenário, mas quer saber mesmo é das areias de Copacabana, né? Apareceu lá no Globo Esporte dizendo que estava preocupado com o Chopinho, com o futevôlei lá nas areias de Copacabana, e o Fluminense aguardando por ele. Realmente é lamentável essa situação do Fluminense, que precisa ainda mostrar muita qualidade para voltar aos bons tempos. Por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um programa Telesport, a nova imagem do esporte. Agradecendo a você que participou, você que está sempre conosco, contribuindo com o conteúdo do nosso programa. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira. É isso aí, pessoal, uma boa semana para todos. Na próxima segunda aqui estaremos nós novamente destacando os principais acontecimentos esportivos da Paraíba, do Brasil e do mundo. Tchau, pessoal.